Só faltou o Jamilson. Bom dia. Homem. O homem que corta. Senhores vereadores, cidadãos presentes e aqueles que nos acompanham pela internet, a todos o nosso bom dia. Damos início à 26ª sessão extraordinária da 19ª legislatura. Solicito ao senhor secretário, vereador Leandro Monteiro, que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para a verificação de presença. Amaury Carlos Caboclo. Presente. Clemente da Silva Lima Júnior. Presente. Daniel Rodrigues Faustino. Presente. Douglas Amoir Kenaives Filho. Presente. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Presente. Graciane da Costa Oliveira Cruz. Presente. Jamilson de Souza. José Roberto Batista Júnior. Presente. Leandro Monteiro de Siqueira. Presente. Otacílio Alves de Amorim Neto. Presente. Paulo Roberto Pereira. Presente. Deus seja louvado. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Presente. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Presente. Senhor presidente, são 12 vereadores presentes e um ausente. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão. Para conhecimento de todos, informo que as imagens e o som desta sessão estão sendo transmitidos em tempo real pela internet. Prosseguindo nos termos regimentais, nós realizaremos agora o sorteio dos nomes dos senhores vereadores para votação das matérias em pauta nesta sessão. Solicito ao senhor secretário que proceda a tal sorteio e, para acompanhar o procedimento, quero convidar as vereadoras Vane Generoso e a vereadora Graciane de Madureira. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Paulo Roberto Pereira. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Otacílio Alves de Amorim Neto. Vanes Aparecida Pereira da Costa. José Roberto Batista Júnior. Clemente da Silva Lima Júnior. Leandro Monteiro de Siqueira. Douglas Amoir Kenaives Filho. Amaury Carlos Caboclo. Graciane da Costa Oliveira Cruz. Jamilson de Souza. Daniel Rodrigues Faustino. Ordem dos vereadores a ser utilizada nas votações das matérias. Primeiro, vereador Fábio Santos. Segundo, vereador Paulo Japonês. Terceiro, vereador Ricardo Rio. Quarto, vereador Otacílio Amorim. Quinto, a vereadora Vane Generoso. Sexto, vereador Júnior Batista. Sétimo, vereador Juninho do PEG Pag Lima. Oitavo, vereador Leandro Monteiro. Nono, vereador Douglas Knaif, advogado. Décimo, vereador Amaury Mecânico. 11º, vereadora Graciane de Madureira. 12º, Jamilson do Hospital. E 13º, vereador Daniel Faustino. Lembrando, senhores vereadores, que logo após a sessão extraordinária nós teremos uma reunião, ok? Quero agradecer também a presença do Odair Cabeleireiro. Obrigado, Odair, pela presença. Projeto Cara também, obrigado pela presença. Jean, do Lina Leuses, também, muito obrigado. E para vocês que nos acompanham pela internet, o nosso bom dia mais uma vez. Damos início à pauta da ordem do dia, a qual está formada pelas seguintes matérias. Matérias em redação final, de autoria da CCJR. Redação final número 005/26, ao projeto de lei número 013/26, de autoria do vereador Júnior Batista. Redação final 006/26, ao projeto de lei complementar número 009/26, de autoria do prefeito municipal.
Redação final número 007/26 ao projeto de lei complementar número 010/26 de autoria do prefeito municipal. Redação final também número 008/26 ao projeto de lei complementar número 011/26 de autoria do senhor prefeito municipal. Redação final número 009/26 ao projeto de lei complementar número 012/26 de autoria do prefeito municipal. Matéria em segundo turno de discussão e também votação. Projeto de lei complementar número 07/26 de autoria do prefeito municipal. Matéria em primeiro turno de discussão e votação. Proposta da emenda ALON número 002/26 de autoria da mesa diretora e outro. Matérias também em discussão e votação únicas. Projeto de lei números 031 e 032/26, ambos de autoria do prefeito municipal. Projeto de resolução número 002/26, de autoria da mesa diretora. Nos termos regimentais, nomeio o vereador Júnior Batista para relator especial da proposta da emenda ALON número 002/26. O vereador Daniel Faustino, para relator especial do projeto de lei número 031/26. O vereador Paulo Japonês, para relator especial do projeto de lei número 032/26. E a vereadora Graciane de Madureira, para relatora especial do projeto de resolução número 002/26. E suspendo a sessão pelo tempo necessário para a elaboração dos pareceres. Sessão. Solicito ao senhor secretário que faça nova verificação de presença. Amaury Carlos Caboclo. Presente. Clemente da Silva Lima Júnior. Presente. Daniel Rodrigues Faustino. Presente. Douglas Amoir Kenaf Filho. Presente. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Presente. Graciane da Costa Oliveira Cruz. Presente. Jamilson de Souza. José Roberto Batista Júnior. Presente. Leandro Monteiro de Siqueira. Presente. Otacílio Alves de Amorim Neto. Presente. Paulo Roberto Pereira. Presente. Deus seja louvado. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Presente. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Presente. Senhor presidente, são 12 vereadores presentes e um ausente. Prosseguindo, comunico ao plenário que todos os vereadores já receberam as cópias digitais dos projetos antecipadamente, sendo dispensável, portanto, a leitura das matérias. Desta forma, nós passaremos agora para a apreciação da pauta desta sessão. Inicialmente, coloco em apreciação a redação final número 005/26, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e também Redação, ao projeto de lei número 013/26. Em razão da aprovação do substitutivo número 001/26, está em discussão a presente redação final. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Júnior Batista. Bom dia a todos, cumprimento o presidente e a mesa, os demais vereadores, ao público aqui presente. Gostaria apenas de agradecer aos vereadores pelo apoio nesse projeto. É um projeto de regulamentação municipal para tirar esses mau caráter, né, que a gente já comentou sobre isso, essas empresas que vêm só para pegar dinheiro, faz um pouquinho e vai embora. E a prefeitura fica com gasto ainda, porque as ações trabalhistas, para quem não sabe, quando a empresa pega uma obra, abandona e deve direito trabalhista, vocês sabiam que a prefeitura é solidária ainda para pagamento dessas verbas trabalhistas, né? Então, infelizmente, é o que está acontecendo em Paraguaçu Paulista há anos, apesar de já ter uma lei federal que regulamenta. Então, muito obrigado a essa Casa de Leis para a gente acabar com essa farra.
Empresa de pessoas vagabundas, sem vergonha, não tem que estar aqui em Paraguaçu, não. Tem que estar onde eles quiserem, mas aqui não. Obrigado, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Douglas Knaif. Só para complementar a fala do ilustre colega e vereador Júnior Batista, primeiro eu queria parabenizar pela iniciativa. Realmente é um projeto que vem no momento em que a cidade precisa. E por quê, presidente Fábio? Nós temos visto pouca efetividade com relação à questão de cobrança de empresas que fazem realmente uma catação de pregões em várias cidades vizinhas, né? Analisando a oportunidade de apenas ganhar a primeira medição, depois abandonar a obra ou superavitar a obra. Isso traz um prejuízo inestimável ao município, né? E essas empresas que são duvidosas, essas empresas que são fraudulentas, quando elas são declaradas impedidas, vereador Paulo, quer seja, primeiro pela lei federal que é editada, vereador Daniel, e que já prevê bastante sanções em relação ao tema, mas quando vem essa adaptação, esse projeto de lei do vereador Júnior, essa proposta, nós analisamos duas coisas interessantes. Primeiro, que é a possibilidade daquele que faz da sua empresa uma instituição fraudulenta para poder fraudar e se locupletar ilicitamente de recurso público, de ser quebrado a personalidade jurídica da empresa. Então, a restrição ela não vem só no CNPJ da empresa, ela vem também na física do quadro dos sócios proprietários, que isso vai impedir que eles façam outra empresa e voltem a concorrer aos certames na administração pública, que é o que está acontecendo. CITES, Obra CRI, outras tantas empresas que criam prejuízos no município, que trocam e que estão sempre aí pegando e causando prejuízo em obras públicas do município. Mas, além disso, então, eu também peço apoio ao projeto do vereador Júnior, porque é um projeto extremamente interessante, um projeto que realmente é eficiente. Mas, vereador Júnior, eu também quero chamar a atenção aqui da administração pública, né? E aí contar com todos os pares também, vereador Paulo, por quê? Nessa Casa de Leis nós temos editado, nós temos sancionado, nós temos aprovado, vereador Graciane, vários projetos de lei que são muito interessantes e que são muito eficientes para poder inibir qualquer ação fraudulenta ou prejuízo à sociedade paraguaçu paulista, que vem pela administração pública, vereador Paulo. Mas nós precisamos ter um olhar criterioso e minucioso da administração pública para que faça, vereadora Vannes, fazer valer a lei. Não adianta nada eu ter uma norma, não adianta nada eu ter um papel aprovado por essa Casa de Leis. Vou dar um exemplo para todos os vereadores. O vereador Marinho, Timóteo, ele fez uma lei nessa casa aqui, falando sobre a questão da análise e da fiscalização do serviço da Sabesp no município de Paraguaçu Paulista. E hoje, qual é a efetividade dessa norma? Porque esse vereador, tantos outros já fizeram tanto requerimento dos serviços que são mal feitos prestados pela Sabesp, que depois fica aquela buraqueira na cidade, né? E qual é a eficiência desse projeto de lei? Porque ele é uma norma, ele tem que ser levado em consideração, tem que ser cumprido, mas não é. Então, esse projeto de lei do vereador Júnior Batista, que eu acho que tenho certeza que todos os vereadores aqui vão analisar ele muito bem e vão chegar à conclusão da aprovação, tem que ser cobrado por essa casa, por todos os vereadores, a aplicabilidade desse projeto de lei, para que a prefeitura não deixe a empresa navegar ali em águas duvidosas durante 2, 3 anos, causando prejuízo ao município, para depois vir, como vem aqui algumas vezes, em caráter até extraordinário, pedir para essa casa aprovar, porque vai perder recurso, porque agora vai abrir, né, o cancelamento ali do pregão, a exclusão da empresa. Então isso tem que ser feito antes. É aquilo que a gente fala, você já está detectando o problema lá antes, na primeira medição, quando não entregou, quando na segunda já está atrasando, abre o processo
de rescisão com a empresa e faz valer a lei do vereador Júnior Batista. São essas minhas considerações, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Graciane de Madureira. Paz do Senhor a todos, bom dia. Cumprimento o senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas de trabalho, servidores dessa casa, público aqui que se faz presente e aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Como já dei o meu apoio no primeiro turno desse projeto, com essa redação, também terá o meu apoio. Só venho aqui reforçar as duas falas dos nobres vereadores, para que realmente não fique só no papel essa lei, que ela se faça valer na prática, para que possamos evitar todos esses transtornos que temos visto em tantas obras. Volto a mencionar, me entristece ver a situação que está ali a Escola Mazei, por conta de uma empresa fraudulenta, e como foi dito aqui, porque já não observou a má-fé dessa obra, dessa empresa, na primeira medição, pois foi dando continuidade a ponto de ter uma resposta de pagamento de 80% do contrato e a obra naquela situação inacabada, com todos os problemas que sabemos, e tantas outras. Então, acredito, vereador Dr. Júnior, que esse projeto vem para eliminar toda essa situação que o nosso município tem enfrentado com tantas obras inacabadas e que realmente não fique só no papel, mas que a lei venha ser eficaz na ação, no concreto, e terá o meu apoio mais uma vez. São essas minhas considerações, senhor presidente. Continua em discussão. Encerrada a discussão, nós passaremos agora para a votação. Comunico ao plenário que o processo de votação é simbólico e o quórum para sua aprovação é de maioria simples. O vereador que for favorável permaneça sentado e, se for contrário, que se levante. Aprovada a redação final do projeto de lei número 013/26, expedir e encaminhar autógrafo ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Prosseguindo, coloco em apreciação a redação final número 006/26, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e também redação ao projeto de lei complementar número 009/26, e em razão da aprovação da emenda modificativa número 007/26, está em discussão a apresentação da redação final. Encerrada a discussão, passaremos para a votação. Comunico ao plenário que o processo de votação é simbólico e o quórum para sua aprovação é de maioria simples. O vereador que for favorável permaneça sentado e, se for contrário, que se levante. Aprovada a redação final do projeto de lei complementar número 009/26, expedir e encaminhar autógrafo ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Prosseguindo, coloco em apreciação a redação final número 007/26, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e também redação ao projeto de lei complementar número 010/26. Em razão da aprovação da emenda modificativa número 008/26, está em discussão a presente redação final. Encerrada a discussão, passaremos para a votação. Comunico ao plenário que o processo de votação é simbólico e o quórum para sua aprovação é de maioria simples. O vereador que for favorável permaneça sentado e, se for contrário, que se levante. Aprovada a redação final do projeto de lei complementar número 010/26, expedir e encaminhar autógrafo ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Prosseguindo, coloco em apreciação a redação final número 008/26, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e também redação ao projeto de lei complementar número 011/26. Em razão da aprovação da emenda modificativa número 010/26,
Está em discussão a presente redação final. Encerrada a discussão, passaremos para a votação. Comunico ao plenário que o processo de votação é simbólico e o quórum para sua aprovação é de maioria simples. O vereador que for favorável permaneça sentado e, se for contrário, que se levante. Aprovada a redação final do projeto de lei complementar número 011/26, expedir e encaminhar autógrafo ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Prosseguindo, coloco em apreciação a redação final número 009/26, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e também redação ao projeto de lei complementar número 012/26. Em razão da aprovação da emenda modificativa número 009/26, está em discussão a presente redação final. Encerrada a discussão, passaremos para a votação. Comunico ao plenário que o processo de votação é simbólico e o quórum para sua aprovação é de maioria simples. O vereador que for favorável permaneça sentado e, se for contrário, que se levante. A redação final do projeto de lei complementar número 0012/26 foi aprovada. Expedir e encaminhar autógrafo ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Senhor presidente, justificativa de voto. Justificativa de voto, vereador Júnior Batista. Esses 4 últimos projetos, né, é bom deixar explicado, esse projeto 0626, 0726, 0826 e 0926, ele é redação final. Muitas vezes as pessoas questionam por que não discutiram esse projeto, porque eles já foram discutidos lá atrás no projeto de lei 0. A gente teve o 09, 010, 011 e 012. Então isso aqui é uma redação final. O que significa redação final? O projeto ele já foi aprovado na Câmara, ele vai para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ele volta apto a se tornar lei e entrar no ordenamento jurídico. Então, essa votação é apenas para isso. Deixar claro aqui para algumas pessoas que estão nos assistindo. Prosseguindo, coloco em segundo turno de apreciação o projeto de lei complementar número 017/26, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre as normas que regulam as medidas de polícia administrativa no âmbito do município da Estância Turística de Paraguaçu e da outras providências. Código, de posturas do município. Está em discussão o presente projeto, já em segundo turno. Encerrada a discussão, passaremos para a votação do projeto em segundo turno. Comunico ao plenário que o processo de votação é nominal e o quórum para sua aprovação é de maioria absoluta. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal para a votação do projeto de lei complementar número 017/26 em segundo turno. O vereador que for favorável ao projeto responda sim e, se contrário, responda não. Paulo Roberto Pereira. Sim. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Sim. Otacílio Alves de Amorim Neto. Sim. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Sim. José Roberto Batista Júnior. Sim. Clemente da Silva Lima Júnior. Sim. Leandro Monteiro de Siqueira. Sim. Douglas Amoir Kenai Filho. Sim. Amauri Carlos Caboclo. Sim. Graciane da Costa Oliveira Cruz. Sim. Jamilson de Souza, ausente. Daniel Rodrigues Salchino. Sim. Senhor presidente, são 11 votos favoráveis e 1 ausente. Aprovado em segundo turno, expedir e encaminhar autógrafo ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer do relator especial à proposta de emenda à LON 002/26 para conhecimento do plenário. Relatório. Nomeado pela presidência da Casa para analisar e exarar parecer sobre a proposta de emenda à Lei Orgânica do Município número 002/2026,
Relato a seguir como relator especial. As observações que julgo pertinentes à matéria. A presente proposta de emenda à lei orgânica tem por objetivo promover o aperfeiçoamento do ordenamento jurídico municipal, mediante a atualização de dispositivos relacionados à atividade fiscalizatória do Poder Legislativo, ao funcionamento das comissões especiais de inquérito, à execução das emendas parlamentares individuais de caráter impositivo e a procedimentos de natureza administrativa. A proposição fortalece os mecanismos de fiscalização exercidos pela Câmara Municipal, consolidando a Comissão de Fiscalização de Políticas Públicas e instituindo a Comissão de Fiscalização de Emendas Impositivas, com a finalidade de acompanhar, fiscalizar e avaliar a implementação das políticas públicas e a execução das emendas parlamentares individuais de execução obrigatória. O projeto também aperfeiçoa a disciplina das comissões especiais de inquérito, estabelecendo requisitos objetivos para a sua instauração, preservando o direito constitucional da minoria parlamentar à criação de comissão investigativa, ao mesmo tempo em que exige a demonstração de fato determinado, interesse público relevante, prazo certo e elementos mínimos de convicção, conferindo maior segurança jurídica ao Instituto. A proposta promove ainda a modernização de dispositivos relativos aos registros administrativos da Câmara Municipal e da Prefeitura, adequando a lei orgânica à realidade da gestão pública digital, mediante a disponibilização eletrônica dos atos administrativos, contrato, legislação e demais documentos institucionais. No âmbito orçamentário, atualiza as normas relativas às emendas parlamentares individuais de execução obrigatória, adequando a lei orgânica às alterações constitucionais e à legislação complementar federal vigente, especialmente quanto ao limite financeiro das emendas, à execução equilicativa e aos procedimentos de alteração das programações, às hipóteses de contingenciamento e à compatibilização com o plano de contratações anual, ao tratamento dos impedimentos de ordem técnica e à inscrição de despesas em restos a pagar. A matéria também promove adequações em dispositivos relacionados às obras e empreendimentos públicos, atualizando as referências à legislação de licitações e contratos administrativos, bem como aperfeiçoa o procedimento de consolidações das emendas aprovadas ao projeto de lei orçamentário anual, conforme exposto na justificativa. As alterações propostas visam conferir maior transparência, eficiência, segurança jurídica, previsibilidade e efetividade às atividades legislativas e fiscalizatórias da Câmara Municipal, além de harmonizar a lei orgânica com a legislação federal e a evolução do ordenamento jurídico. A iniciativa encontra amparo no artigo 52 da Lei Orgânica do Município, observando os requisitos constitucionais e regimentais para a apresentação de propostas à emenda da Lei Orgânica, cuja aprovação depende de votação em 2 turnos, quórum qualificado de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, conforme consignado no parecer da Procuradoria Jurídica dessa Casa. A proposição atende aos requisitos de iniciativa, competência, constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa, inexistindo impedimentos para a sua regular tramitação e apreciação pelo plenário. Após analisar a matéria e não encontrando vícios que possam impedir a sua tramitação, imito o parecer favorável à proposta de emenda à Lei Orgânica do Município, número 002/2026, em conformidade com o posicionamento da Procuradoria Jurídica da Casa, reservando ao plenário a decisão final. Palácio Legislativo, Água Grande, 29 de julho de 2026. Júnior Batista, relator. Prosseguindo, coloco em primeiro turno de apreciação a proposta da emenda à LON número 002/26, de autoria da mesa diretora e outro, que altera, portanto, dispositivos da lei orgânica do município para aperfeiçoar os mecanismos de fiscalização do poder legislativo
disciplinar também as comissões especiais de inquérito, a atualizar as normas relativas às emendas parlamentares individuais impositivas e promover também adequações em matéria administrativa. Está em discussão a presente proposta em primeiro turno. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Júnior Batista. Mais uma vez, bom dia a todos. Como diria, né, Dr. Douglas está aqui, estudou acho que muito ela também na faculdade, o Daniel também deve ter ouvido falar, Maria Silvia Zanella de Pietro, grande mulher, grande professora da USP, que escreveu os manuais de direito administrativo, um dos mais usados no direito brasileiro. E ela tratava a diferença entre executivo e legislativo como o engenheiro, o arquiteto, sendo o legislador, e o executivo sendo o construtor, o pedreiro. Quem acompanha essa casa de leis, os vereadores aqui, sabe o tanto de leis, como já falou do vereador Dr. Douglas, tanto de leis que a gente estuda, que a gente vai atrás de cidades que deram certo, de cidades que tiveram legislações e deu certo. A gente pega aqueles projetos que deram certo e tenta implantar em Paraguaçu. Só que, infelizmente, o construtor aqui é meio devagar. Não adianta nada você ter um engenheiro, você ter um projeto legal, se o construtor não segue o mesmo passo, se ele não tem uma visão, se ele não tem gente competente em secretarias. E esse projeto, parabéns à mesa, é um projeto que visa dar um pouco mais de transparência, um pouco mais de atribuições ao vereador na questão de fiscalização. E dentre elas eu coloco a questão, até o pessoal do Projeto CAR aqui, das emendas impositivas, que tanto ajudam as entidades. E a gente vê demora para eles pagarem as emendas. Muitas entidades aí que prestam serviço público. Eu estou falando de entidade que presta serviço que seria responsabilidade do executivo. Que eles fazem a parte do executivo. E eles têm que se virar, tem que ir atrás de deputado, tem que ir atrás disso, tem que fazer promoção, fazer almoço. Então, isso era uma coisa que o prefeito, as secretarias deveriam estar de olho, e não estão. E os vereadores, para ajudar, a gente manda as emendas impositivas. E o que eles fazem? Demora para pagar. Paga quando quer, do jeito que dá. Então, essa regulamentação disso, para a gente conseguir enxergar mais das questões do projeto, mais uma vez, meus parabéns, é isso. A gente fiscalizar mais essas emendas, a gente ficar em cima na questão do tempo que vão ser pagas, e tem que ser feito. Obrigado, senhor presidente. Peço palavras, presidente. Com a palavra, o vereador Daniel Faustino. Senhor presidente, na sua pessoa, quero cumprimentar a mesa diretora, os nobres vereadores, servidores da casa, público que se faz presente e aqueles que nos assistem de forma virtual. O vereador Júnior Batista foi assertivo quando ele faz essa analogia em relação à construtora e à engenharia, né? E aí muito se discute até que ponto o vereador pode desenvolver projetos de lei, criar projetos de lei, justamente naquela separação dos poderes, uma vez que o legislativo tem um objetivo aí principal de fazer a legislação, legislar, né? Enquanto o executivo tem o poder de execução. Mas existe uma discussão, na verdade existiu uma discussão, e eu peço licença já para os doutores aqui, né, para poder falar sobre isso. O tema 917, que foi discutido muito no STF, falando sobre até onde o vereador pode exercer a sua função ou não. Principalmente no quesito
da criação de projetos de lei. Inclusive, a tese fixou o seguinte, que não usurpa a competência privativa do chefe de executivo, lei que, embora crie despesas para a administração, olha só, embora crie, porque antes nós tínhamos uma compreensão de que criou 1 centavo de despesa já não pode mais. Mas agora o tema diz o seguinte, que embora crie despesa para a administração, não trate de sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico de servidores públicos. Então, ele tem uma ressalva em relação à questão dos servidores públicos, né? A gente não pode, por exemplo, criar cargo aqui, porque é uma competência privativa do prefeito municipal. Mas eu estou trazendo essa discussão para poder ter uma visão sobre 2 prismas. O primeiro, nós podemos sim criar projetos de lei, e aí a gente pode citar vários projetos de lei aqui, mas eu pego, por exemplo, um projeto que foi eu o autor, onde já é autorizado, vereadora Mauri, as pessoas que são dos grupos especiais, gestante, idoso, deficiente físico ou com alguma outra deficiência, marcar suas consultas nos órgãos de saúde do município via ligação. E aí tem uma dificuldade gigantesca, porque o telefone da unidade de saúde não funciona. E aí nós chegamos no segundo prisma, que é a instituição das 2 comissões que é esse projeto que nós estamos votando aqui agora, que é a comissão que vai, deixa eu pegar o nome delas aqui para não ser falha, Comissão de Fiscalização de Políticas Públicas e Comissão de Fiscalização de Emendas Impositivas. Nós pensamos um projeto de lei para desenvolver uma política pública que facilitar o acesso da população às consultas médicas via uma ligação telefônica. E aí essa execução não acontece. Então a comissão é para isso, vereador Juninho. Essas 2 comissões aqui, e parabéns à mesa diretora. Óbvio que também isso surge lá de quando o ministro Flávio Dino dá uma brecada nas emendas PIX, nas emendas de bancada, em todas as formas que as emendas impositivas dos deputados estavam sendo aplicadas, porque a gente sabe que a galera surfou do jeito que pôde aí na maracutaia da vida para poder fazer uso do recurso público ao bel prazer. Mas essas 2 comissões, elas são importantíssimas, e aí eu sei que o presidente já até nomeou os vereadores, mas para que essa galera, os vereadores, vá lá e a gente cobra no sentido de, por exemplo, não é porque o vereador tem 1,80 m, vereador Leandro, que a emenda impositiva dele vai ser paga mais rápido do que o vereador que tem 1,20 m. Não é porque o vereador torce para o Corinthians e o outro para o Palmeiras, porque a emenda do outro vai ser paga mais rápida. Não, as emendas impositivas, que são objetos de políticas públicas, para atender as associações e todos os clubes de serviço e todos os setores que aqui vêm e trazem suas necessidades, que ela tem efetividade. Porque senão, vamos acabar com esse negócio de emenda impositiva. Se o vereador tem um poder dentro do orçamento, de indicar onde o recurso vai ser aplicado para atender a necessidade da população, e ele não está sendo aplicado, então vamos deixar de lado. Então, a importância das 2 comissões nesse sentido. Acompanhar as políticas públicas por meio dos projetos de lei que os vereadores criam ou que o executivo cria, a efetividade delas, e o segundo viés, o segundo prisma, é sobre as nossas emendas impositivas. Nós temos 1 ano para que as emendas impositivas sejam pagas, então a gente destina no ano anterior para pagar no ano subsequente. Há uma possibilidade do executivo, depender da questão orçamentária, fazer uma reserva de contingência para jogar esse recurso para pagar no ano posterior, mas não deveria ser assim. A gente tem que cobrar a execução no ano posterior à destinação da emenda, então, trocando em miúdos, se eu destino a emenda em 2026, paga em 2027. Pode ser paga em 2028? Pode, dentro da reserva de contingência. Mas a gente tem que cobrar, vereador Ricardo Rio, que seja pago no ano de 2027. Porque quando a galera vem aqui, geralmente a gente vem ainda tapar sol com a peneira, né? Porque nós estamos destinando recurso para o projeto cara, vou pegar eles como exemplo aqui, mas eles estão com o custo agora. O ideal seria que se a gente destinasse o recurso já pagasse no próprio ano, mas a gente sabe que tem toda a questão da lei que não pode isso acontecer. Mas eles estão pedindo dinheiro com base nos custos que eles têm hoje e que precisa pagar urgentemente lá na primeira quinzena de janeiro, quando o orçamento assim estiver disponibilizado. Então, que essas 2 comissões elas desenvolvam esse trabalho de forma bem ativa, de forma técnica, sem politicagem, né? Sem politização nesse sentido,
mas que os recursos sejam alcançados e bem aplicados para aqueles que tanto necessitam. Tem uma outra questão aqui, falando das comissões especiais de inquérito, que também é uma ferramenta importantíssima para o vereador desenvolver o seu trabalho de fiscalização. Apesar de que eu tenho uma certa crítica em relação à SEI e à CPI, e aí eu vou explicar, eu preciso que todo mundo tenha atenção. Eu não tenho crítica em relação à abertura das. Elas precisam acontecer, a fiscalização ela tem que acontecer, mas eu penso que a nossa estrutura, e aí eu digo Câmara Municipal não só de Paraguaçu, mas de todos os municípios, é muito pobre nesse sentido. Porque, por exemplo, nós temos um prazo de 90 dias. Nós temos uma SEI aberta do que o vereador Amaury trouxe alguma sessão passada, e aí nós temos um prazo que é pequeno. Porque uma vez que você começa a intimar as pessoas, você precisa da documentação. Óbvio que ele já fez um trabalho muito bom de requerimento. Estou pegando a sua SEI só como exemplo, tá, vereador? Mas aí, às vezes, a gente precisa contratar uma empresa para poder fazer ferição da questão do cimento que lá foi utilizada. Nós tivemos há 2 anos atrás, uma SEI também investigando a possibilidade de haver ou não haver o direcionamento de licitação ou superfaturamento de licitação. Salvo engano, foi a vereadora Vilma, o vereador Juninho do Baglima, que foram os que assinaram à época. E aí a gente esbarra nessa questão de tempo, vereador Douglas. Nós não temos o aparato que a Polícia Civil e a Polícia Federal, aí levando para uma esfera federal, tem de investigação. E aí a gente fica meio que com as mãos atadas. Então, assim, é importante também, para que haja uma abertura de CI e uma CP, o que está escrito aqui, ó, que tenha justificativa pelo interesse público, é óbvio que tem todas elas, amparados por elementos mínimos de convicção consistente, ao menos, com indícios e provas documentais, não sendo admitidas denúncias genéricas, desprovidas do conteúdo ou formuladas de forma anônima, porque o objetivo é, com maior celeridade possível, descobrir se há ou não irregularidades no processo, para que a gente possa tomar as medidas necessárias. Então, eu gostaria de tecer comentários sobre esses 3 aspectos, pois eles são importantes no processo de fiscalização da aplicação do dinheiro público. Obrigado, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Continua em discussão com a palavra o vereador Douglas Knaif, advogado. Apenas complementando os 2 colegas vereadores que já vieram a essa tribuna e falaram muito bem a respeito da proposta de emenda à legislação aqui orgânica do município, mas parabenizar o trabalho da mesa, porque esse trabalho ele não é fácil. Esse trabalho ele é de adequação, de entendimento geral, né? Tem repercussão geral. Então, primeiro, se analisa a questão das rastreabilidades e das emendas, que o vereador Daniel falou muito bem, e é necessário, porque tudo que envolve a administração pública segue princípios que não são alienáveis. Princípio de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, nada mais justo que todo o recurso empregado ou devolvido aos municípios, ao Estado, quer seja por emenda, repasse de governo, programa de governo federal, programa de governo estadual, ele seja rastreável ao ponto que todo cidadão ele possa ter, primeiro, um mecanismo de fácil consulta, né? Isso até para nós que estamos aqui tendo uma gestão pública, nós sofremos um pouco com a burocratização e com a dificuldade de acesso sobre a questão da rastreabilidade das emendas, rastreabilidade dos programas federais e estaduais. Não é fácil. Então, primeiro, essa legislação, essa proposta de emenda que a mesa da Câmara lá propõe, é uma desburocratização, né? Segundo, respeito à publicidade. Porque essa legislação, essa mudança que vem na lei orgânica do município, ela propõe, fora a desburocratização, a imposição de registro de informações a todos os munícipes. Gente,
qualquer informação que você vai tirar hoje, ela precisa estar devidamente cadastrada e registrada nos órgãos públicos. Ninguém sabe quantos pacientes foram atendidos na UBS se a Secretaria de Saúde não registrar. Ninguém sabe que tipo de cano que foi utilizado numa obra, se aquele cano não tiver previsto num contrato de licitação e se aquilo for alimentado à secretaria competente. Então, tudo que se move na cidade com relação à questão de Câmara Municipal, de instituições públicas, direta e indireta, e do Executivo, é alimentação de informação. E se a informação ela é deturpada, se a informação ela é leviana, ou se esquecem, ou se ela é insuficiente, é muito difícil de fazer análise. E essa proposta de emenda, vereador Juninho, ela vem nesse sentido, de trazer obrigação para que as informações sejam incutidas originalmente, com fidedignidade, para que as comissões e outros mecanismos que essa casa está propondo possam fazer a fiscalização. E aqui eu tomo a permissão, vereador Juninho, até para falar sobre a Comissão de Fiscalização de Políticas Públicas, que nós pertencemos. Eu, vereador Juninho, vereadora Graciane, nós pertencemos a essa comissão, estamos trabalhando arduamente já faz um bom tempo, analisando uma secretaria, vereadores, que é a Secretaria de Saúde. Uma pasta gigantesca, uma matéria gigantesca, uma alimentação de informações totalmente confusa, os colegas aqui da comissão podem falar. E que nós temos que nos rebolar aqui, fazer dos 30, para entender o objetivo. Qual é o objetivo dessas comissões? A de análise sobre as emendas, eu acredito que os integrantes podem falar. Mas a nossa, da Comissão de Fiscalização de Políticas Públicas, é fiscalizar, para nós sabermos se as diretrizes orçamentárias, se a lei orçamentária do município, se a lei de plurianual, ela está sendo respeitada, vereador Daniel, dentro daquelas primeiras condições que se impõem e analisam aqui, porque senão vira uma verdadeira salada mista. Nós aprovamos uma lei de diretrizes orçamentárias e fica aí o que a gente está discutindo, vereador Júnior. Abertura de crédito suplementar, movimentação, que é uma destinação disfarçada de recurso público dentro da própria lei orgânica, dentro da própria lei de diretrizes orçamentárias. E aqui não é salada. E essa legislação, essa emenda aqui, a coragem da mesa, é justamente nesse sentido, porque essa comissão da qual nós fazemos parte, vereadora Graciane, tem por obrigação alimentar um sistema institucional do governo do Estado de São Paulo que todas as prefeituras respeitam e têm medo. Qual é, vereador Daniel? Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E aqui essa comissão, ela anda emparelhada, alinhada, porque nós somos obrigados a alimentar informações ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre o que está acontecendo nas secretarias do nosso município. Vereador, à parte, por gentileza. Claro. Concedido à parte. E o senhor foi muito cirúrgico nessa fala, e eu peço até perdão porque eu acabei no meu discurso não falando, mas eu gostaria de destacar e parabenizar a mesa diretora, na pessoa do presidente, pela promoção do curso feito aqui na Câmara com o IGAN. Foi uma aula absurda de processo legislativo, e principalmente a discussão dessa questão da rastreabilidade das emendas, da destinação, por fim. Mas dizer que a nossa Câmara foi destaque nesse sentido, porque se a gente vê, pode buscar aqui nas 50 cidades da região, ninguém fez. Nós fizemos, né? Então, parabéns, presidente, parabéns à mesa, parabéns aos vereadores que puderam aproveitar, parabéns às associações que participaram aqui, que estiveram com a gente, porque nós saímos muito à frente dessa galera para poder fazer com que o dinheiro seja bem aplicado. Obrigado. Imagina. E aí era consequentemente o que eu queria falar também, né, que vem de encontro ao que o vereador Daniel falou. Exatamente isso. Nós fazemos a mudança, vereador Daniel, perifericamente para dentro. Ninguém pode chegar lá e obrigar ninguém a fazer nada, mas nós temos dever de fiscalização e legislação. E realmente parabenizei a mesa, parabenizei a figura do presidente Fábio, porque esse evento ele foi um evento histórico, que ele caminha, é um evento evolucionista,
né, porque acompanha a evolução de um tema extremamente sensível e atual e traz a informação para que todos tenham acessibilidade às maneiras de trafegar com as emendas públicas, né? Eu não pude ficar muito tempo, mas acredito que tenha sido uma grande aula, porque eu ouvi de outras pessoas. Mas, então, Uma vereador, parte, vereador. claro. Concedido à parte. Só para também deixar bem claro que essa comissão, tanto a de fiscalização e também das emendas impositivas, são comissões técnicas e não fazendo politicagem, como podem alguns pensar. Agora vai ser oposição, vai ser situação. Então a gente está tendo esse cuidado em todas as reuniões e de apurar tecnicamente todos os relatórios que estão vindo. Obrigado, vereador. Aliás, esse foi um tema discutido, né, vereador Júnior, com relação à questão do tráfego, né, da maneira como se deve andar essas comissões, porque essas comissões, à luz dos olhos da população, é realmente o que significa uma comissão de fiscalização de políticas públicas. Aqui nós não estamos analisando situação política, nós estamos analisando princípios políticos, nós estamos analisando os interesses políticos. Nós só queremos analisar que aquilo que é colocado na lei de diretrizes orçamentárias sejam seguidos. E isso não é querer fazer politicagem. Isso daí, por determinação, pela própria abertura da comissão, é um dever daqueles membros que fazem parte dela, né? Então, todo o cuidado que a gente está tendo é para ser, primeiro, imparcial, né, mas veementemente contra a respostas efusivas, respostas duvidosas, até porque nós temos por dever, de ofício, informar o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre tudo que foi fiscalizado, inclusive sob pena de prejudicar a administração da casa, que é a figura do presidente e sua mesa, se o trabalho dessa comissão for mal feito. E aí me corrijam se eu estiver falando alguma besteira aqui, mas é isso. Se nós não fizermos o trabalho da comissão, o maior prejudicado aqui é a administração, porque é uma longa manos da administração dessa casa e é, sem dúvida nenhuma, um instrumento de visão, ainda que indireto, do próprio Tribunal de Contas. Então, nós somos extensão, sim, da análise do Tribunal de Contas e nós estamos fazendo extremamente um trabalho imparcial, né? Mas parabenizar a coragem da mesa aí pela essa proposta de emenda e que, louvavelmente, seja aprovado e seja aplicada. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Graciane de Madureira. Mais uma vez, bom dia a todos. Duas comissões de suma importância, na qual faço parte, tanto das políticas públicas, quanto da fiscalização das emendas impositivas. Particularmente, eu gostei muito da constituição dessas duas comissões. Quem acompanha o meu trabalho sabe o quanto eu pego no pé mesmo da execução da emenda. Eu sempre digo aqui que a emenda impositiva não é somente indicá-las, mas fazer com que ela aconteça e que ela seja executada na sua qualidade. Então, são comissões de caráter, como já foi dito aqui, técnico, sem parcialidades. A comissão de fiscalização das emendas impositivas já está trabalhando, já oficializamos o executivo para saber quais são o cronograma da execução das emendas desse exercício, mesmo que haja, né, dentro da regulamentação a possibilidade de justificativa de restos a pagar, a nossa prioridade é que elas sejam executadas nesse exercício, porque, como sabemos, tem entidades aqui presentes e tantas outras necessidades na qual nos procurada a entidade, até mesmo secretaria, quando nós fazemos a indicação. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma unidade de escola, quando ela nos procura solicitando a aquisição de equipamentos, vou dar um exemplo bem claro, a aquisição de colchões para uma unidade de escolar infantil. Essa execução não pode ocorrer no final do ano letivo, ela precisa ocorrer no início do ano letivo, e com qualidade, não é qualquer execução,
É isso que a comissão de emendas, fiscalização da emenda impositiva, ela vai trabalhar em cima disso. Executar e não executar de forma genérica, mas executar com qualidade. E com o terceiro setor, que ela seja executada no início, porque o terceiro setor precisa respaldar todo o trabalho no decorrer do ano. Então, são comissões que vêm fortalecer já o papel do vereador, a atribuição do vereador, que é fiscalizar o dinheiro, vou falar de uma forma bem popular, o dinheiro que é do povo. É do povo, esse recurso é do povo. Então, essas comissões vêm fortalecer a execução adequada e de qualidade com o recurso que é do povo. E tem que atender, sim, o interesse público. Então, são essas as minhas considerações, senhor presidente. E a mesa diretora está de parabéns e pode contar com a nosso trabalho, com todo o afinco, que estamos aqui para isso. Foi para isso que a população nos colocou aqui, para trabalhar, para fiscalizar mesmo e fazer com que o recurso público chegue a quem mais precisa. Continua em discussão a presente proposta em primeiro turno. Encerrada a discussão, passaremos agora para a votação da proposta da emenda da LOM em primeiro turno. Comunico ao plenário que o processo de votação é nominal e o quórum para sua aprovação é de maioria qualificada. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal para a votação da proposta da emenda LOM número 002/26 em segundo turno. O vereador que for favorável ao projeto responda sim e, se contrário, responda não, lembrando que o presidente também vota. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Sim. Paulo Roberto Pereira. Sim. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Sim. Otacílio Alves de Amorim Neto. Sim. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Sim. José Roberto Batista Júnior. Sim. Clemente da Silva Lima Júnior. Sim. Leandro Monteiro de Siqueira. Sim. Douglas Amoir Kenaif Filho. Sim. Amauri Carlos Caboclo. Sim. Graciane da Costa Oliveira Cruz. Sim. Jamilson de Souza, ausente. Daniel Rodrigues Salchino. Sim. Senhor presidente, são 12 votos favoráveis, em um voto contrário e uma ausência. Aprovada em primeiro turno, a próxima sessão plenária para deliberação em segundo turno. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer do relator especial ao projeto de lei número 031/26 para conhecimento do plenário. Relatório. Nomeado pela presidência da Casa para analisar e exarar parecer sobre o projeto de lei número 031/2026. Relato a seguir como relator especial as observações que julgo pertinentes à matéria. O projeto de lei número 031/2026, de autoria do senhor prefeito municipal, visa obter autorização legislativa para a abertura de crédito especial, no valor de R$ 1.141.842,44, destinado à Secretaria Municipal de Saúde e à Secretaria Municipal de Assistência Social. Conforme justificativa apresentada pelo Poder Executivo, os recursos serão destinados ao atendimento das seguintes ações: atividade 2027, parceiro do SUS MAC, para pagamento de despesa com outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, no valor de R$ 1 milhão, destinados a custeio de ações e serviços de média e alta complexidade, mediante aditamento de convênio com a Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista, no âmbito do programa Agora Tem Especialistas. E atividade 2065, manutenção do IGD, Bolsa Família, para aquisição de equipamentos e material permanente, no valor de R$ 141.842,44, destinados a aprimoramento das ações do programa Bolsa Família e do Cadastro Único. O crédito será coberto com recursos provenientes de excesso de arrecadação e superávit financeiro no exercício anterior, observando o disposto no artigo 43, primeiro, incisos 1 e 2 da Lei Federal número 4.320/1964.
A matéria versa sobre a abertura de crédito especial, instrumento previsto nos artigos 40 e 41 da Lei Federal número 4.320/1964, destinados ao atendimento de despesas para as quais não existe dotação orçamentária específica. Observa-se que o projeto atende às exigências legais para a abertura de crédito, indicando expressamente as fontes dos recursos que suportarão as despesas provenientes de excessos de arrecadação e superávit financeiro, em conformidade com o artigo 43, primeiro, incisos 1 e 2 da Lei Federal número 4.320/1964. Quanto à iniciativa legislativa, a proposição encontra amparo no artigo 55, terceiro, inciso 4 da Lei Orgânica do Município e no artigo 201, inciso 4 do Regimento Interno, que atribuem ao chefe do Poder Executivo a competência privativa para propor leis relativas à abertura de créditos especiais. A finalidade do crédito demonstra relevante interesse público, uma vez que permitirá o fortalecimento da prestação dos serviços públicos de saúde mediante ampliação do custeio de procedimentos de média e alta complexidade, realizados pela Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista, além de viabilizar investimentos na estrutura da Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio da aquisição de equipamentos destinados ao aperfeiçoamento da gestão do programa Bolsa Família e do Cadastro Único. A Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal emitiu o parecer jurídico número 53/2026, concluindo pela legalidade da matéria, inexistindo vícios de iniciativa, constitucionalidade ou técnica legislativa, estando a proposição apta e regular tramitação e deliberação pelo plenário. Após analisar a matéria e não encontrando vícios que possam impedir a sua tramitação, emito parecer favorável ao projeto de lei número 031/2026, em conformidade com o posicionamento da Procuradoria Jurídica da Casa, reservando ao plenário a decisão final. Palácio Legislativo, Água Grande, 29 de julho de 2026. Daniel Faustino, relator. Prosseguindo, coloco em apreciação o projeto de lei número 031/26, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito especial de R$ 1.141.842,44 ao Orçamento Programa 2026, destinado à Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social, para atendimento de atividades e pagamentos também de despesas relacionadas conforme especifica. Está em discussão o presente projeto. Encerrada a discussão, passaremos para a votação. Comunico ao plenário que o processo de votação é nominal e o quórum para sua aprovação é de maioria absoluta. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal para a votação do projeto de lei número 031/26. O vereador que for favorável ao projeto responda sim e, se contrário, responda não. Paulo Roberto Pereira. Sim. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Sim. Otacílio Alves de Amorim Neto. Vânis Aparecida Pereira da Costa. Sim. José Roberto Batista Júnior. Sim. Clemente da Silva Lima Júnior. Sim. Leandro Monteiro de Siqueira. Sim. Douglas Amoir Kenai Filho. Sim. Amauri Carlos Caboclo. Sim. Graciane da Costa Oliveira Cruz. Sim. Jamilson de Souza, ausente. Daniel Rodrigues Faustino. Sim. Senhor presidente, são 11 votos favoráveis, nenhum voto contrário e uma ausência. Aprovado, expedir e encaminhar autógrafo ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Solicito ao senhor secretário que faça leitura do parecer do relator especial ao projeto de lei número 032/26 para conhecimento do plenário. Relatório. Nomeado pela presidência da Casa para analisar e exarar parecer sobre o projeto de lei número 032/2026. Relato a seguir como relator especial as observações que julgo pertinentes à matéria. O projeto de lei número 032/2026, de autoria do senhor prefeito municipal, visa obter autorização legislativa para a abertura de crédito especial no valor de R$ 900 mil
destinado à Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento de ações de atenção primária à saúde, estratégia saúde da família e ambulatório de especialidades média complexidade. Conforme justificativa apresentada pelo Poder Executivo, os recursos serão destinados ao custeio de diversas ações na área da saúde, dentre as quais se destacam a aquisição de materiais de consumo, especialmente tiras, reagentes para glicemia capilar, contratação de consultas médicas para atenção primária à saúde, APS, e estratégia saúde da família, ESF. Aquisição de combustível destinado ao transporte sanitário de pacientes, realização de exames de ressonância magnética e tomografia computadorizada e contratação de serviços médicos especializados para atendimento ambulatorial de média e alta complexidade. O crédito será coberto com recursos provenientes do excesso de arrecadação do exercício concorrente, oriundos de transferências e convênios estaduais vinculados, no valor de R$ 200 mil e transferências e convênios federais vinculados no valor de R$ 700 mil, observando o disposto no artigo 43. Primeiro, inciso 2 da Lei Federal nº 4.320/1964. A matéria versa sobre a abertura de crédito especial, instrumento previsto nos artigos 40 e 41 da Lei Federal nº 4.320/1964, para atendimento de despesas não contempladas originalmente do orçamento vigente. Observa-se que o projeto atende às exigências legais para a abertura de crédito, indicando expressamente a origem dos recursos que suportarão as despesas provenientes de excessos de arrecadação, em conformidade com o artigo 43, primeiro, inciso 2 da Lei Federal nº 4.320/1964. Quanto à iniciativa legislativa, a proposição encontra amparo no artigo 55, terceiro, inciso 4º da Lei Orgânica do Município e no artigo 201, inciso 4º, do Regimento Interno que atribuem ao chefe do Poder Executivo a competência privativa para propor leis relativas à abertura de créditos especiais. A finalidade de crédito demonstra relevante interesse público, pois possibilita o fortalecimento da rede municipal de saúde mediante investimento em ações essenciais da atenção primária e da média complexidade, garantindo melhores condições para serviços médicos, insumo e transporte sanitário, contribuindo para a continuidade e eficiência dos serviços públicos de saúde. A Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal emitiu parecer jurídico número 54/2026, concluindo pela legalidade da matéria e inexistindo vícios de iniciativa, constitucionalidade ou técnica legislativa, estando a proposição apta e a regular a tramitação de deliberação pelo plenário. Após analisar a matéria e não encontrando vícios que possam impedir a sua tramitação, emito parecer favorável ao projeto de lei número 032/2026, em conformidade com o posicionamento da Procuradoria Jurídica da Casa, reservando ao plenário a decisão final. Palácio Legislativo, Água Grande, 29 de julho de 2026. Paulo Roberto Pereira, relator. Prosseguindo, coloco em apreciação o projeto de lei número 032/26, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito especial de 900 mil ao Orçamento Programa 2026, destinado à Secretaria Municipal de Saúde para atendimento de atividades e pagamentos de despesas relacionadas, conforme especifica. Está em discussão o presente projeto. Encerrada a discussão, passaremos para a votação. Comunico ao plenário que o processo de votação é nominal e o quórum para sua aprovação é de maioria absoluta. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal para a votação do projeto de lei número 032/26. O vereador que for favorável ao projeto responda sim e, se contrário, responda não. Paulo Roberto Pereira. Sim. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Otacílio Alves de Amorim Neto. Sim. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Sim. José Roberto Batista Júnior. Sim. Clemente da Silva Lima Júnior. Sim. Leandro Monteiro de Siqueira. Sim.
Douglas Amoir Kenaif Filho. Sim. Amauri Carlos Caboclo. Sim. Graciane da Costa Oliveira Cruz. Sim. Jamilson de Souza, ausente. Daniel Rodrigues Faustino. Sim. Senhor presidente, são 11 votos favoráveis, nenhum voto contrário e uma ausência. Aprovado, expedir e encaminhar autógrafo ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer do relator especial ao projeto de resolução número 002/26 para conhecimento do plenário. Relatório. Nomeada pela presidência da Casa para analisar e exarar parecer sobre o projeto de resolução número 002/2026. Relato a seguir como relator especial as observações que julgo pertinentes da matéria. O projeto tem por objetivo promover alterações à resolução número 139/2026, que disciplina a rastreabilidade das emendas impositivas de autoria parlamentar ao orçamento municipal, visando aperfeiçoar os procedimentos relacionados à formulação, apresentação, execução, fiscalização e acompanhamento das emendas parlamentares individuais de execução obrigatória. A proposição atualiza os critérios para cálculo do limite financeiro das emendas, adequando-os à redação vigente da Lei Orgânica do município. Aperfeiçoa os requisitos para a apresentação das emendas parlamentares e redefine regras relativas aos impedimentos de ordem técnica. Fortalece mecanismos destinados à prevenção de conflitos de interesses, ajusta os procedimentos de comunicação e superação de impedimentos técnicos, além de alterar o prazo para a disponibilização do manual orientativo aos parlamentares. Conforme exposto na justificativa da matéria, as alterações decorrem às necessidades de adequar a resolução à evolução da legislação aplicável às emendas parlamentares impositivas, especialmente a Lei Complementar Federal número 210/2024, bem como da experiência obtida durante a implantação dos procedimentos instituídos pela Resolução número 139/2026, buscando conferir maior segurança jurídica, objetividade, transparência e eficiência à atuação do Poder Legislativo e dos órgãos responsáveis pela execução orçamentária. A matéria insere-se na competência legislativa da Câmara Municipal, para disciplinar assuntos e sua economia interna, encontrando amparo no artigo 60 da Lei Orgânica do Município e no artigo 208 do Regimento Interno, conforme destacado no parecer jurídico número 55/2026. O projeto encontra respaldo nos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência e transparência da administração pública, promovendo maior segurança jurídica e aperfeiçoamento dos mecanismos de elaboração, execução e fiscalização das emendas parlamentares impositivas. A proposta não cria despesas incompatíveis com a legislação vigente, nem afronta os dispositivos constitucionais, legais ou regimentais, apresentando-se adequa sob os aspectos da constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa, conforme manifestação favorável da Procuradoria Jurídica da Câmara. Além disso, as alterações propostas harmonizam a regulamentação interna da Câmara Municipal com a legislação federal vigente, proporcionando maior previsibilidade, segurança jurídica e eficiência na gestão das emendas parlamentares individuais de execução obrigatória. Após analisar a matéria e não encontrando vícios que possam impedir a sua tramitação, emito parecer favorável ao projeto de resolução número 002/2026, em conformidade com o posicionamento da Procuradoria Jurídica da Casa, reservando ao plenário a decisão final. Palácio Legislativo, Água Grande, 29 de julho de 2026. Graciane de Madureira, relatora. Senhores, mais uma vez quero informar que tanto quanto importante a nossa sessão extraordinária será também a nossa reunião logo após esta sessão. Por isso, peço para que todos permaneçam, porque é de suma importância o que nós iremos debater aqui, ok? Finalizando, coloco em apreciação o projeto de lei de resolução número 002/26, de autoria da mesa diretora,
que altera a resolução, portanto, 139/2006, que assegura a rastreabilidade das emendas impositivas de autoria parlamentar ao Orçamento Municipal de Paraguaçu Paulista. Está em discussão o presente projeto. Encerrada a discussão, passaremos para a votação. Comunico ao plenário que o processo de votação é simbólico e o quórum para sua aprovação é de maioria simples. O vereador que for favorável, permaneça sentado, e se for contrário, que se levante. Aprovado, expedir e encaminhar autógrafo para promulgação da presidência. Terminada a apreciação das matérias da pauta da ordem do dia, quero agradecer a presença de todos e dou por encerrada esta sessão extraordinária. Um excelente dia a todos mais uma vez.